tá? Boa noite, minhas queridas e meus queridos. Oi, Juju, tudo bem? Você entrou, Mirebe entrou. Tamara, o nome da minha filha. Oi, Tamara. Sheila Maria. Ó, vou dar um tempinho para que as pessoas possam entrar. Eu espero que todos tenham visto o post que a Juju, que já está aqui presente também, fez para vocês, lembrando, fazendo um lembrete da live de hoje. Então vamos aguardar que vocês se instalem direitinho para a gente falar. Oi, Tamara. Boa noite, Sheila. Boa noite, gente. Boa noite. Preciso de ser organizada. Não consigo. Tamara, você vai aprender. Tenho certeza que você vai aprender. E vai ser um prazer, já é um grande prazer para mim, ajudar todos vocês que têm essas grandes dificuldades com relação à organização. Essa é a minha área, é a minha praia, dentre outras coisas, mas você vai aprender. Então, fique certa disso. Vamos ver se quem mais vai entrar. Então, gente, vamos começar para poder realmente fazer o assunto render. Primeiramente, é um prazer enorme estar aqui com vocês, recebendo vocês aqui com muito carinho. Se sintam acolhidos por mim, meus TDAHs. E eu quero agradecer realmente o tempo que vocês estão despendendo comigo, que vocês se dispuseram a despender conversar sobre um assunto que é muito importante, que é o TDAH. Então, sejam bem-vindos a essa nossa primeira live de muitos, que tenhamos encontros que sejam muito produtivos, que sejam construtivos para todos nós. E eu quero saber primeiro assim, digita 1, quem tem TDAH, e 2, para quem convive com alguém que tem TDAH. Novamente, 1, para quem tem TDAH, para quem já tem um diagnóstico de TDAH, e para quem convive com alguém que tem TDAH, digita 2. Juju é 1. Quem mais? Quem mais tem TDAH ou quem convive com alguém que tenha TDAH? Ou desconfia que tenha. Que isso também, às vezes a pessoa não tem o diagnóstico, mas acaba se identificando com as características, com os sintomas que o TDAH apresenta. A Sheila convive com alguém. Se você quiser dizer, Sheila, com quem você convive, se é marido, se é filho, pode dizer, gente. Isso é importante até um nível assim de pesquisa para mim, para poder saber como é que eu vou interagir mais com vocês. Porque eu sei que todos vocês, sejam quem tem o TDAH ou quem convive com o TDAH, tem dores, tem dificuldades, tanto de relacionamentos, das ações que precisam implementar. Então, isso para mim é importante eu fazer um mapeamento disso, porque em cima disso que nós vamos criar novos assuntos, debater algumas estratégias, coisas que são relevantes exatamente para quem tem essas dores. Então, quem mais, gente? Quem mais? Ninguém vai dizer quem tem ou quem convive com alguém? Então, gente, hoje nós vamos conversar, como vocês viram o post, a Tamara colocou assim, eu tomo um remédio que se chama Venvanse para TDAH, porém não tomo esse remédio porque o médico me falou que me daria uma disposição por ser um estimulante à base de anfetamina. Então, antes da gente iniciar o tema, já vou dar aqui uma resposta rápida para a Tamara, depois se ela quiser até me mandar um direct, fica à vontade. A Tamara, minha filha, toma o Venvanse. Ela foi diagnosticada recentemente, não tem nem um ano que ela foi diagnosticada com TDAH. Ela é o tipo combinado, ela tanto tem grandes características da desatenção como da hiperatividade / impulsividade. Então, a Tamara tentou durante um tempo, ela tem 20 anos, realmente driblar o remédio, não buscar maneiras que ela não pudesse realmente ser mais funcional sem o remédio.
mas ela estava exatamente na fase de se preparar para o Enem e ficou muito difícil para ela lidar sem o remédio. E a partir daí que realmente nós fomos à psiquiatra, conversamos a respeito disso, e ela prescreveu para a Tamara o Venvanse de 30 miligramas. E como diz o Dr. Ned Hallowell, que é um psiquiatra americano que eu sigo, ele tem vários livros, tem 20 livros publicados, ele é um portador do TDAH e é disléxico. Ele tem 3 filhos que têm TDAH e ele fala que quando a pessoa toma um remédio é um míope colocando óculos. E é exatamente isso que aconteceu com a Tamara. Ela era uma míope e colocou óculos. Então, lógico que o medicamento, gente, ele é um jogo de erros e acertos, porque cada pessoa vai ter uma reação, cada pessoa vai ter um efeito colateral, e esse ajuste da dosagem, do melhor medicamento, realmente vai ser de acordo com o que a pessoa apresentar. A Tamara, minha filha, se deu super bem com o Venvanse. O que ficou mais notório no comportamento dela foi a falta de apetite, foi uma inapetência total. Ela realmente se esquece de comer. E ela tem que botar realmente todo um lembrete para funcionar, porque quando ela entra num processo de hiperfoco para alguma coisa que é interessante para ela, ela se esquece. Realmente o cérebro dela fecha para o alimento. Então, essas características, tudo isso tem que ser debatido muito, gente, com o psiquiatra. Vocês sempre darem o feedback, façam um diário. Quando vocês começarem a tomar o medicamento, façam um diário de todos os sintomas que aparecem, do comportamento de vocês, seja físico, a disposição, o emocional de vocês, que tipo de pensamento fez. A Tamara fez isso e quando ela levou a psiquiatra, isso foi de suma importância para a análise dela, para a análise da médica. Então já é uma dica que eu dou para vocês. Escrevam, façam um diário de todo dia como vocês se sentem para vocês poderem mapear e se tiver que lá na frente fazer um ajuste do remédio, que vocês façam esse ajuste adequadamente. Então, uma amiga que convive diariamente tem TDAH, infelizmente ela não consegue escutar, despertar, é bem complicado ajudar. Mas Sheila, tudo tem jeito, tudo tem solução. A Tamara também me dei super bem, porém emagreci 5 quilos em um mês. Sim, a Tamara emagreceu muito também, Tamara. Emagreceu muito. Fora os outros sintomas assim da ansiedade, do falar muito, tudo isso, mas são coisas contornáveis e são coisas que a pessoa depois começa a gerenciar, começa a aprender a gerenciar esses efeitos que o medicamento traz. Então, gente, novamente, sejam bem-vindas, minhas queridas, meus queridos. Vamos para o tema central, que é como o TDAH afeta a autoestima de uma pessoa. E eu posso dizer isso com muita certeza, porque muitas clientes minhas, e também através dos meus estudos, eu sei que os desafios que todos vocês enfrentam são enormes, são muito grandes. As tentativas para vocês se organizarem, se planejarem, tomarem decisões, lembrarem das coisas, dos compromissos e tudo mais que envolva as funções executivas de um indivíduo, isso é extremamente complicado. São situações em que para o outro parece uma coisa muito simples de se fazer, mas não é, porque exatamente é todo um processo mental diferente e muitas vezes as pessoas não entendem. Então, eu sei muito bem que após vários insucessos, né, depois de vocês estarem bastante estressados, frustrados, o que acontece com a autoestima? Geralmente ela fica abalada. É como se fosse realmente depois de todos os esforços que vocês empreendem, de tudo aquilo que vocês sabem que precisam fazer, vocês sabem como fazer, mas simplesmente vocês não entram em ação. E todo esse comportamento, vocês têm ao lado pessoas que estão rotulando vocês, que estão julgando vocês, achando que é uma questão de se esforçar mais, de ter mais força de vontade, e a questão não é essa. Então, esse diálogo que vocês ouvem, não só que vocês acabam atribuindo a vocês mesmos, mas principalmente das pessoas que convivem com vocês, esses rótulos, esses julgamentos
de você é incapaz, você não consegue fazer nada direito, você é uma desorganizada, isso é uma bomba atômica na autoestima de qualquer pessoa, mas ainda mais para vocês. E até porque, geralmente, todos vocês têm uma sensibilidade muito grande. Vocês não são nada racionais, vocês são pura emoção. E a emoção, ela tem um papel muito importante na relação com o TDAH. E é um campo também ainda que não é muito explorado, mas a emoção, ela tem realmente um papel determinante nas ações, como vocês acabam procedendo. Porque se vocês entrarem num processo de que essa emoção está abalada, sim, Luluzinha, que bom ouvir isso. Pode ficar certa que a emoção tem um fator muito importante no TDAH. E é exatamente por isso que eu quis primeiramente trazer essa questão da autoestima, porque não adianta a gente apenas focar em estratégias, em soluções, se a gente não olhar primeiramente por essa questão. Então, eu quero saber assim, quem é que se sente ou já se sentiu assim? Como é que você se sente sobre si mesmo? Como é que você se sente tendo um diagnóstico de TDAH? Como o TDAH afeta a sua autoestima? Como isso impacta você? Quem que vai dar um feedback? Pode falar, eu me sinto mal, me sinto para baixo. Coloquem como é que vocês se sentem. Isso é muito importante. E como diz o Dr. Ned Hallowell, até você obter sucesso, você já passou por muitas dores. E essas dores vêm desde a escola, desde a sua infância, porque é exatamente quando você adentra numa escola que os desafios começam a aparecer. Os desafios para se concentrar, os desafios para focar, os desafios para assimilar as coisas e processar da maneira que a pessoa deseja que você aprenda e muitas vezes você não assimila. E quando chega a vida adulta, onde as demandas são maiores, qual é o diálogo que a sociedade tem, que ela impõe? Você tem que dar conta de tudo. Você já é adulto e você não consegue. Então, tudo isso vai realmente criando uma dificuldade maior, porque quanto mais o tempo passa, mais fica difícil quando a pessoa realmente não tem a noção de que todo esse comportamento, todo esse padrão de comportamento, todas essas características têm um nome. Então, ela realmente sofre muito. E quando você decide buscar ajuda, quando você realmente não aguenta mais e recebe o diagnóstico de TDAH, o que você ouve? Né? Eu acho assim, graças a Deus, a profissional que atendeu a Tamara é uma psiquiatra que atende crianças e jovens, e ela é membro da Associação dos Portadores de TDAH, e ela teve muita sensibilidade. Até porque eu estava presente com ela, nós conversamos muito, e ela, quando deu o diagnóstico, claro, eu já sabia que ela tinha, ela foi muito cuidadosa nas palavras, ela não rotulou, né? Como muitas pessoas, não, vamos falar o que você tem o déficit de atenção. E quando você recebe esta palavra, quando você recebe esse diagnóstico, é como saber que você é uma pessoa defeituosa. Então você interioriza isso, caramba, eu tenho déficit de atenção, eu tenho um problema, eu tenho um defeito. Muitas pessoas incorporam isso, e não é isso. Não, exatamente, Luluzinha, ninguém sabe muito sobre TDAH e o que pode ser feito. Exatamente. E essa é a minha disposição de estar aqui, o meu IG, é exatamente para levar a informação, é levar a educação, porque através disso que as mentes vão se dilatar, as consciências vão se abrir para que as pessoas entendam que esse padrão de comportamento não é um defeito. É uma maneira que o cérebro processa as coisas diferentemente. É um cérebro diferente, é um cérebro maravilhoso. Então, gente, para muitas pessoas pode ser difícil aceitar isso.
tem um déficit, parece um defeito. Aí a sua autoestima sofre outro abalo. Porém, saibam que o trabalho, a partir do momento que você recebe o diagnóstico, qual é o trabalho? Qual era o maior trabalho? É a educação, é o conhecimento. Todos vocês têm a ciência ao lado. E vocês precisam contar com isso, porque esse vai ser um grande alicerce para o próprio autoconhecimento de vocês. Quanto mais vocês se informarem, é um transtorno recente na medicina. Então, as pesquisas, não digo aqui no Brasil, eu digo lá fora, as pesquisas ainda são muito recentes acerca de tratamento, dos remédios, de como lidar, de por que isso acontece com o cérebro. Então, quanto mais vocês se informarem, quanto mais vocês se educarem, isso é de extrema importância. Então, a Érica coloca aqui, quando entrei na faculdade, eu só escutava, Érica, tenha mais foco, presta mais atenção, porque você é tão preguiçosa, por que não se organiza direito para entregar certo nos dias? Sim, Érica, eu sei. E não é essa a questão. Não basta alguém chegar para você e diga, tenha mais foco, se esforce mais, você é preguiçosa. Não é essa a questão. Vocês sabem muito bem o que tem que fazer, como fazer. Mas se o cérebro não estiver engajado, se o cérebro realmente não receber os neurotransmissores para poder dar o start, vocês se fecham. Vocês se fecham e realmente nada acontece. Sempre fui muito preguiçosa, segundo os outros. Peraí. Desculpa. Segundo os outros, desorganizada. E etc. Isso é o que eu sempre ouvi. Eu acredito, Érica. É interessante, né, todas essas colocações de vocês. Gente, eu tô saindo de uma gripe, essa tosse é persistente. Me desculpem. A Tamara chegou a ouvir na escola, aqui no Rio de Janeiro, a Escola Parque, de que TDAH não existia. Que isso era uma criação. Então você vê realmente o quanto a falta de informação, a falta de conhecimento realmente destrói uma pessoa. Porque se uma pessoa que está dentro da escola, que poderia compreender, que poderia ajudar, simplesmente nega essa condição, nega essas características, ela não ajuda. Ela realmente derruba a pessoa. Ela faz com que essa pessoa acredite que ela é incapaz. Ela faz com que essa pessoa, Luluzinha, Tamara é minha filha, ela tem 20 anos, passou para o fundão agora. Depois que ela começou a tomar o remédio, ela começou a brilhar, porque foi como ela conseguiu realmente focar. Os sintomas foram muito minimizados com o uso do remédio. Então, essa é a questão maior para todos nós, né, que convivemos com alguém que tem TDAH e mesmo para vocês que têm TDAH, é levar a informação. É poder realmente a gente quebrar os estigmas, quebrar os rótulos, quebrar os julgamentos errôneos, exatamente para que as pessoas se conscientizem. Então, o trabalho começa exatamente com isso, com a educação, com conhecimento. E você conta com a ciência exatamente para poder quebrar tudo isso. E se você aprender a superar os seus obstáculos, se você aprender a gerenciar tudo isso, gente, o céu é o limite. E eu acho linda essa frase do Dr. Ned Hallowell, o céu é o limite. Então jamais interiorizem isso, jamais acreditem que vocês não são capazes, que vocês não têm condições de fazer o que vocês desejam fazer. Pelo contrário, foi o que eu botei exatamente no vídeo das construções mentais positivas, de vocês não focarem nos seus insucessos, de vocês não focarem nos desafios que ainda não conseguem superar, mas sim
em tudo que vocês já conquistaram, em tudo que vocês têm talento e que quaisquer outras pessoas não têm igual. Quando vocês realmente mudam o foco exatamente para as forças que vocês têm, vocês conseguem brilhar. Isso é muito importante. Então, se você aprender a superar os obstáculos, vocês vão ter realmente o céu como limite. Se vocês não conseguirem, realmente será mais difícil. E é importante saber que o que importa é exatamente isso, é focar nas forças, nos seus talentos e não no que você tem dificuldade. E quando você toma a decisão de construir uma nova vida, de que sim, você pode começar de novo, e isso não importa a idade que você tenha, porque muitas vezes as pessoas são diagnosticadas tardiamente, já são diagnosticadas adultas. Eu conheço vários casos de pessoas que foram diagnosticadas com 35, com 40, com 50 e, claro, sofreram muito, sempre foram muito impactadas pelos sintomas do TDAH. Foram muito impactadas pelo TDAH. Mas acreditem, uma vez que você toma a decisão de construir uma nova vida, de redesenhar a sua vida, você alcança qualquer coisa. Você realmente vai superar todos os obstáculos de uma maneira assertiva, de uma maneira apropriada. Então, reconstruir a autoestima significa o quê? Significa, ok, eu tenho TDAH, mas isso não é um defeito, isso não é uma falta de inteligência, não é falta de esforço, não é preguiça. E o que o Hallowell diz? O que ele nos ensina? Porque ele é um médico psiquiatra, como eu falei para vocês. Eu acho que ele tem mais de 70 anos. Então, ele diz assim que vamos renomear o TDAH. Ele não gosta da palavra TDAH, porque ele acha que tem esse peso, né? Tem uma conotação de como se fosse um defeito. E não é. Então, ele diz assim, você tem um motor de Ferrari para um cérebro. Um cérebro muito poderoso, rápido, porém com freios de bicicleta. Então, quando você sabe que tem dificuldades para controlar o poder da energia da sua imaginação, porque vocês têm uma imaginação superior, você tem uma mente superior, você passa a entender que você tem apenas dificuldades em controlar isso. E é disso que se trata o TDAH. É uma mente poderosa, é uma mente que tem um motor de Ferrari com freios de bicicleta. E uma vez que você entenda isso, você pode levar vantagem sobre isso. Você pode tudo, simplesmente. Então, se vocês pesquisarem quaisquer pessoas nos ramos de empreendedorismo, atores, cantores, pessoas com talentos fora de série. Então, eu vou dar alguns exemplos. Que é o dono acho que é JetBlue, e o meu marido é piloto, eu sei disso, ele tem TDAH, então assim, ele é um empreendedor fora da caixa, que pensa realmente fora da caixa. Emily Dickinson, né, poeta, e o Tim Armstrong também, e o outro que foi da Yahoo, CEO da Yahoo e da UOL. Então, são mentes que você vê, porque vocês têm uma mente muito criativa, muito criativa. A maneira que vocês processam as coisas realmente é diferente. E essa é a vantagem que vocês têm que levar em consideração. Não é pensar, eu não consigo ainda fazer isso, ainda não consigo fazer aquilo. Não, vocês conseguem fazer muitas coisas. E é reconstruir exatamente a partir daí. Claro que algumas mudanças, né? Todo o tratamento do TDAH, ele não abrange apenas tomar remédio. O tratamento do TDAH é um tratamento multimodal. E a parte mais importante é o remédio, porque ele funciona 80% do tempo. Então, esse tratamento multimodal, ele envolve o remédio, ele envolve, muitas vezes, porque surgem outros comportamentos que acabam minando também a autoestima, como a ansiedade, a depressão,
compulsões, o toque, que é a parte que um psicólogo precisa cuidar. Ele precisa gerenciar exatamente essas emoções, para que vocês possam realmente ter o equilíbrio. O psiquiatra com remédio, o psicólogo com esse gerenciamento das emoções, e a outra parte, que é exatamente vocês aprenderem as funções executivas. Vocês vão desenvolver novos hábitos, vocês vão criar novos comportamentos exatamente para que vocês não lutem contra o TDAH, mas sim juntem tudo isso a favor do que vocês já têm. E essas estratégias, essas soluções, elas precisam ser adaptadas a cada um, porque cada um vai ter uma maneira de mostrar como é o seu TDAH. Pois existem graus diferentes, elas se expressam diferentemente, de maneiras diferentes, e essas estratégias, elas terão que ser adaptadas a cada pessoa. É uma coisa realmente personalizada. Luluzinha, tenho me sentido assim, com uma mente poderosa. Sim, Luluzinha, com certeza você tem. E cada vez que você se conhece mais, cada vez que você se aprofunda mais no autoconhecimento, você vai ter noção maior, muito mais dilatada dos seus talentos. Então, voltando para esse novo aprendizado, essa reconstrução da vida, é necessário, sim, perceber o que precisará, como você precisará construir os seus próprios freios. Você precisará aprender a parar quando tiver que parar, a focar quando precisar se concentrar. E há muitas maneiras de fazer isso. Há muitas maneiras de você perceber. E não se trata apenas de se esforçar mais. A questão não é ter mais força de vontade, não é o seu caráter ou qualquer outra coisa do gênero. Depende de como agora você vai gerenciar o seu cérebro. E aí vem realmente a questão da informação e da educação. E como eu falei anteriormente, o tratamento do TDAH é um tratamento multimodal. E a maneira realmente mais famosa é usar a medicação. Mas a questão da medicação, gente, é uma coisa muito pessoal tomar uma decisão. E eu aconselho todos vocês que estiverem nesse processo que já buscaram ajuda de um psiquiatra para ter um diagnóstico oficial, conversar abertamente, fazerem perguntas abertamente para o profissional, para que ele possa esclarecer os prós e os contras da medicação. E eu acredito, todos vocês sabem, qualquer medicação tem um efeito colateral, mas é pesar na balança que a falta do medicamento, o quanto isso colabora para que você não alcance os resultados que você deseja, e usando o medicamento, o quanto isso vai facilitar os resultados que você deseja alcançar. Então, isso é realmente uma decisão de foro íntimo, mas calcado, sim, no parecer do médico, do psiquiatra, porque somente ele vai poder realmente contra-argumentar com você e direcionar. Lembrando que a dosagem é uma coisa individual, assim como o medicamento. Tem pessoas que usam a Ritalina, tem pessoas que usam Venvanse, isso vai depender do grau de severidade, dos impactos que o TDAH tem na vida da pessoa. Então, tudo isso é conversar com o médico psiquiatra. Isso é muito importante, porque somente ele realmente vai poder esclarecer isso para vocês. E existem outras maneiras também. Além do medicamento, porque o medicamento faz parte do tratamento, o que é? O exercício físico, ele é realmente um dos melhores aliados para as pessoas que têm TDAH. Não só na questão de porque ele lança no cérebro os neurotransmissores, as endorfinas, tudo de bom, para que vocês consigam focar, para que vocês consigam manter a atenção, tudo isso é muito importante. A alimentação também é um fator que contribui muito. O açúcar, o carboidrato, ele precisa ser menos ingerido. Então, consumir outros alimentos que realmente tenham outras propriedades. A gente pode fazer uma live sobre isso, porque eu tenho material sobre isso também para passar para vocês. A meditação, por quê? A mente de vocês é uma mente acelerada. Às vezes não existe a hiperatividade motora,
né, da inquietação, da agitação, não consigo ficar quieta num local, mas a mente de vocês está o tempo todo trabalhando. E junto com a ansiedade, é um combo maravilhoso. Então, a meditação, aprender, foi um curso que eu fiz de coaching para TDAH, é exatamente isso. É dar uma pausa. É parar. No momento que o teu cérebro não funciona mais, pare. É tentar realmente se abstrair de tudo que passa na sua mente. Ou então, outro recurso bom, escrever. Porque o ato de escrever, ele libera a tua mente da sobrecarga de pensamentos, sejam eles positivos ou negativos, ou da demanda das tarefas que você tem. É uma maneira muito positiva de tirar um pouco o peso que está na sua mente. Então, lógico que tudo isso, toda essa construção de uma vida nova, ela não é em uma semana. Ela requer tempo, ela requer paciência. E vocês precisam ter paciência consigo mesmas também, para que com o tempo tudo isso seja implementado. Outras coisas muito importantes também, ter bons relacionamentos. Vocês se cercarem de pessoas que realmente possam te dar suporte, que possam te apoiar nos momentos difíceis, nos momentos de desafio. Então, essas boas conexões, elas são muito importantes. Ter bons relacionamentos, fazer o que você ama, fazer o que você gosta, porque quando a mente de vocês faz o que ama, os sintomas do TDAH praticamente não aparecem. Por quê? Porque o seu cérebro, ele libera a dopamina. E vocês conseguem fluir tranquilamente. E fazer algo que vocês não gostam, fazer algo que é desprazeroso, por isso que muitas vezes as tarefas de organização são chatas, são entediantes, vocês não conseguem fazer. Por quê? Porque o cérebro não engaja. O cérebro vê aquilo como uma coisa chata e vocês começam a desfocar, começam a olhar para o lado, olhar para o outro, começam a procrastinar e todos os comportamentos padrões com relação a isso. Então, é muito importante se cercar de coisas que vocês gostam, do emprego certo, de fazer o que vocês amam. Porque vocês, ajustando tudo isso, vocês simplesmente vão brilhar. Vocês vão chegar realmente no ponto que vocês desejam. E a questão da conexão, por que isso é importante também? Porque até vocês chegarem nesse caminho certo, no ponto certo, vocês vão dar muita topada. É um processo, eu todinha, né, Luluzinha? É um processo de aprendizagem, é um processo de autoconhecimento. E muitas vezes, quando nessas topadas, a gente acaba se envolvendo com coisas que não são muito positivas para a gente. E os insucessos e os fracassos constantes minam a autoestima. O que acontece muitas vezes? É um passo para a adicção. É um passo para os vícios, porque é uma maneira de fugir. É uma maneira de fugir das dores, é uma maneira de fugir das frustrações, dos insucessos e de tudo mais que o TDAH acarreta. E quando a gente fala vícios, não são apenas drogas. Tudo que envolve vício, jogos de azar, internet, comprar compulsivamente, comer compulsivamente, tudo isso são padrões que estão associados ao TDAH. E como grupo, o Hallowell diz que as pessoas que têm TDAH, elas têm 10 vezes mais chances de criar dependência. Então, é preciso ficar atento a isso. É preciso ficar atento a como vocês, Luluzinha comida. Conheço sim, a Tamara também teve muito a questão de comer o tempo todo para sanar, para aplacar a ansiedade. Isso é muito comum, gente, muito comum. E compras também, eu vejo muito assim, nas minhas organizações, a compra compulsiva. Compra compulsiva até pela internet, é uma coisa desenfreada. Então, é ficar atento, porque tudo isso tem uma maneira de vocês se autoajudarem, porque quando vocês identificam o padrão, quando vocês tomam consciência desses padrões, é muito mais fácil
ficar atento, muito mais fácil ficar alerta e coibir esse tipo de comportamento, tendo também um suporte psicológico. E o suporte psicológico, gente, o ideal para as pessoas que têm o TDAH é a terapia cognitiva comportamental. Então, quando vocês precisarem, busquem realmente um psicólogo que seja especialista em TDAH e que tenha também a especialização no TCC, que é muito importante. Então, para finalizar, gente, o que eu quero colocar aqui como recado? Todos vocês têm grandes dificuldades. Dani, boa noite, seja bem-vinda. Todos vocês têm grandes dificuldades em pedir ajuda. Porque muitas vezes, como vocês são mal compreendidos, como vocês são julgados, porque eu vou pedir ajuda de alguém que não me entende, de alguém que não me compreende. Mas é importante, gente, é importante não querer resolver tudo sozinho. Então, a conexão, né, criar essas conexões positivas é realmente a chave. Porque, lógico, existe a pessoa certa para ajudar, existe a pessoa certa para que você possa realmente contar. E isso é uma das fases para que você aprenda a gerenciar, porque chegar no ponto onde você vai aprender as estratégias, onde você vai aprender, você vai dar soluções para as suas situações que são desafiadoras, o suporte é muito importante. Então, é contar com uma mãe. Amei ouvir você. Muito obrigada, Eunice. Muito obrigada de coração. E é muito importante, gente, vocês criarem esses suportes. Quem? É parar para pensar. Quem me compreende? Quem é que está sempre do meu lado? Por mais que eu me atrase, por mais que eu não entregue o meu trabalho na data certa, por mais que eu esqueça a data de aniversário, por mais que eu esqueça o nome da pessoa, ela está sempre do meu lado. Quem é que dá esse suporte para vocês? Quem é que acolhe vocês incondicionalmente? Quem é que ama vocês? Então, se cercar, construir essas boas relações, realmente vai fazer muita diferença na vida de vocês. Muita diferença na vida de vocês. Como sofro com isso? Ninguém me entende. Glaucio Mourão. Glaucio, eu te entendo muito. Essa queixa é muito comum. É muito comum, realmente, em todos os clientes. E, assim, o que mais me preocupa, né, é essa falta de informação por parte das pessoas que acaba redundando nisso. Nós, que já temos um pouco mais do conhecimento e podemos dilatar isso. Outro dia eu falei isso para uma pessoa que veio me procurar e eu falei, é muito importante a comunicação, mas para que todos vocês tenham esse tipo de comunicação clara, assertiva, para que entendam que o comportamento de vocês tem uma razão de ser, não é uma coisa proposital, primeiramente, vocês precisam se informar. Primeiramente, vocês precisam se educar para poder realmente haver essa troca de informações. A Mônica está botando aqui, socorro, eu pensei que era só minha Rafa, mas muita coisa do que leio e te escuto sou eu também. Mônica, seja bem-vinda. E essa é uma situação para lá de comum. Quando a gente tem um filho, quando a gente se depara com um filho e começa a ver as dificuldades que esse filho apresenta e a gente vai em busca de uma ajuda, a gente começa a se enxergar nesse filho. Começa a enxergar as mesmas dificuldades que a gente teve na escola, os mesmos desafios de falta de atenção, de foco, de não se organizar. E eu digo por mim, na minha família, quando eu comecei exatamente a pesquisar sobre a Tamara, as dificuldades que ela enfrentava, e eu via que era uma coisa que não era simplesmente uma falta de foco, não era simplesmente uma falta de vontade de prestar atenção, estava além disso. O meu marido começou a se auto-perceber, ele começou a se ver na Tamara. E é exatamente como geralmente o TDAH é genético, é transmitido geneticamente.
a pessoa portadora de TDAH aqui é o meu marido e a Tamara. Aí a gente vai realmente buscar outras pessoas na família que possivelmente tem, a gente com certeza vai encontrar. Então a Dani bota, realmente é muito complicado controlar o tempo, fazer todas as tarefas do dia, mas tudo isso tem jeito, Dani. Glaucio, obrigado por suas dicas, é muito bom ouvir você e ter pessoas como você que se preocupam com as pessoas que sofrem com TDAH. Glaucio, sim, e é exatamente por isso, gente, que a proposta de fazer as lives, fiquem certos, será toda terça-feira, às 21 horas. Nós vamos dar continuidade a outros assuntos. Me mandem direct sobre os temas que vocês gostariam que eu abordasse sobre o TDAH, que tenham relação com o TDAH. E também, me fugiu agora da mente o que eu ia falar. Não era isso. É tanta coisa que eu estou processando. Mas nós vamos continuar com as lives, nós vamos continuar realmente tendo os vídeos. E para mim é muito importante que vocês deem feedback, que vocês coloquem, o que vocês acham. Tudo isso para mim é extremamente enriquecedor no sentido de saber como eu vou dirigir o meu trabalho para vocês. A minha proposta, sim, Glaucio, é ajudar o maior número de pessoas que têm a TDAH. E outro dia eu recebi, recentemente, né, acho que ainda foi essa semana, eu recebi um comentário de uma pessoa que estranhou, né, coach voltada para transtornos psicológicos, e eu coloquei exatamente a resposta que o TDAH não é um transtorno psicológico, é um transtorno neurobiológico, é uma coisa que tem a ver com o cérebro. Os transtornos psicológicos são depressão, ansiedade, síndrome pós-traumática, são outras questões. E eu não sou uma pessoa, como profissional de organização e como coach, eu não faço diagnósticos, eu não dou um diagnóstico oficial. Eu ajudo as pessoas que têm grandes dificuldades nas outras questões oriundas do TDAH, que são as dificuldades nas funções executivas. É a organização, é o planejamento, é a dificuldade de dar prioridade às coisas, de tomar decisões, de achar soluções para uma rotina mais adequada para a vida da pessoa. Então, gente, eu não faço diagnóstico, não sou psiquiatra, ainda não sou psicólogo, mas eu vou estudar psicologia. Mas o meu trabalho, por que eu, como personal organizer, entendo tanto de TDAH? Primeiramente porque a maioria das minhas clientes, nas minhas organizações residenciais, tem o TDAH, e elas relatavam para mim as suas dificuldades e falavam para mim, Cíntia, eu tenho TDAH, Cíntia, eu tenho TDAH. E eu, a partir daí, comecei a me aprofundar. Sendo que o meu aprofundamento, gente, não vem daqui. Infelizmente, aqui no Brasil, mesmo em termos de organização, mesmo em termos de coaching, não existe nada voltado para o TDAH. Então, o meu material de estudo, as minhas especializações, tudo que eu faço e que eu aprendo, vem desse instituto, The Institute of Challenging Disorganization. E tudo mais que eu aprendi, lógico, através dos livros voltados para o TDAH, porque para eu ajudar, eu preciso entender o transtorno para saber as características, os sintomas, como ele se apresenta, porque se eu não souber, eu não tenho como ajudar. Então, eu quero deixar isso muito claro para vocês. Eu não faço diagnóstico, eu não sou psiquiatra, eu não sou psicóloga, mas eu posso ajudar em outras questões que são extremamente desafiadoras para todos vocês. A Mônica tem me ajudado muito, minha filha e eu estamos muito felizes e ainda mais unidas. Mônica, você sabe que eu também estou muito feliz com o seu progresso, com o progresso da Rafa. Isso vai abrir, com certeza, grandes portas, grandes oportunidades para ela. E eu quero finalizar, gente, se alguém quiser fazer alguma pergunta rápida, a Sheila botou. Obrigada pelas suas explicações, lucidez e empatia para com o outro. Live muito boa, lição de hoje. É difícil, mas nada é impossível. Até a próxima. Sim, Sheila, o céu é o limite. É preciso se educar, é preciso se informar, é preciso buscar um diagnóstico, porque uma vez que você tenha, você vai poder reconstruir a sua vida. Você vai redesenhar a sua vida. E não importa a idade, não importa o ponto que você esteja, você pode começar o que você quiser.
Dani Pessoa, entrei por acaso na live e estou adorando. Então, Dani, seja bem-vinda, que você gostou, que você compareça nas próximas, toda terça-feira, às 21 horas. E tenho 10 minutos. Então, qual é a novidade, gente? Além das lives que vocês vão contar toda terça-feira, às 21 horas. Por que eu estou repetindo? Para vocês lembrarem, para vocês não se esquecerem. E principalmente, gente, olha, ferramenta indispensável, post-it. Marca no post-it para vocês lembrarem da live. Aí vocês escolhem qualquer cor que vocês quiserem, tá? Se vocês forem visuais, a cor é maravilhosa para vocês lembrarem. Aí vocês vão botar onde? No espelho do banheiro, na porta do armário, tem que ser um ponto estratégico para vocês lembrarem. Não adianta botar em um lugar que o olho não vai. Então, dica, bota post-it aonde o olho bater primeiro. Que mais, gente? A novidade qual é? Eu estou aqui do lado da minha super amiga, a minha parceira no trabalho, na Help Organização. Vou colocar no celular como evento despertador. Dani, perfeito, melhor ainda. É exatamente isso. Grava a live, por favor. Vou gravar. A minha Juju aqui vai gravar. E a Juju também vai dar uma palavrinha, falar do grupo, gente. Eu estou criando um grupo que é um desejo que eu já tenho no papel há muito tempo. E com o feedback de vocês, com a interação de vocês nos posts, nos comentários, nos directs, eu me vi muito mais impelida e motivada a criar um grupo só para vocês que têm TDAH. Então, eu vou fazer o convite desse grupo. Vem cá, Juju. Essa é a Juju. Oi, gente. A Juju tem TDAH, também foi recentemente diagnosticada e ela vai dar uma palavrinha sobre o grupo. Então, a gente está montando um grupo bem legal para vocês. A gente vai entrar lá uma vez por semana também para fazer umas lives. A gente vai ter um conteúdo, tipo, conforme a demanda de vocês, conforme as dificuldades que vocês colocarem lá para organizar o dia de vocês, para organizar a rotina, ou quem estuda não consegue estudar. A gente vai fazendo aos poucos um material bem legal. E a gente vai divulgar ainda hoje, a gente está terminando a página de venda para vocês verem tudo direitinho. O grupo já está criado no Facebook. E a gente vai divulgar ainda hoje aqui nos stories. Então quem tiver interesse, fica atento, fica ligado, que a gente vai falar esses dias aí sobre isso. Isso aí. Outro recadinho que eu quero dar é o seguinte, gente. É muito importante que vocês compartilhem. Se vocês conhecerem pessoas que têm as mesmas dificuldades, que vocês já saibam que tem TDAH, que não tem realmente... Ju, seja bem-vinda. que vocês realmente conheçam e que precisam de ajuda. Gente, compartilhem o meu IG, compartilhem a Help Organização. Porque eu sei que eu tenho como ajudar muito, com muitas dicas, com muitas sugestões, com as lives. Então, vamos ajudar quem precisa de ajuda. Vamos disseminar a informação sobre o TDAH. Tenho aqui mais 9 minutinhos. Eu quero agradecer a presença de todos vocês. Eu fico muito feliz que quem realmente se dispôs a estar presente nessa live e que terça-feira nós vamos nos ver de novo. Deem o feedback para mim, por favor, no direct. Botem o que vocês... Cíntia, gostei, não gostei. Fiquem à vontade para realmente mandarem o que vocês quiserem em termos das suas impressões. Fiquem com Deus. Um beijo grande para vocês, meus queridos, e aguardem o grupo. Eu quero ver todos vocês no grupo para nós trocarmos experiências. Tá bom, gente? Um beijo grande para vocês. Uma boa noite.